Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para os nossos corações nesta sexta-feira se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós lemos aqui no texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, é importante nós compreendermos que essa não é apenas uma recomendação emocional. Essa é uma direção espiritual que a palavra nos dá, que o apóstolo Paulo nos dá, para governarmos a nossa mente e o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras em um contexto extremamente desafiador na vida dele. Isso porque ele se encontra preso quando ele escreve essa carta, sem controle sobre o seu próprio futuro, cercado de incertezas na vida dele, mas ainda assim, ele não apenas fala sobre paz, ele ensina como vivermos essa paz que Deus tem para nos dar. Isso já nos revela algo profundo, queridos. A paz que vem de Deus, ela não depende de circunstâncias externas, mas sim da nossa postura interna diante de cada uma delas. A ansiedade, por sua vez, ela nasce justamente do oposto a isso. Ela surge quando nós tentamos assumir o controle das coisas as quais pertencem a Deus. No original, a ideia de andar ansioso carrega o sentido de estar dividido por dentro, com a mente fragmentada entre as diversas possibilidades que temos frente aos medos e frente a cenários futuros. É como se o nosso coração estivesse puxado em várias direções diferentes ao mesmo tempo. É como se o nosso coração tivesse dividido, estivesse sendo disputado entre tantas coisas. E aqui está um ponto espiritual importantíssimo. A ansiedade, ela não é apenas uma reação emocional. Ela pode se tornar um padrão de pensamento. E um padrão de pensamento que enfraquece a nossa fé. Por que enfraquece a nossa fé? Porque ela desloca a confiança em Deus que nós devemos ter para as circunstâncias às quais nós estamos enfrentando. Enquanto a fé, ela diz, Deus está no controle. Por outro lado, a ansiedade, ela insiste, ela rebate dizendo, e se der errado? Por isso, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele não apenas manda parar de ficar ansioso. Isso seria impossível apenas pela força humana. E ele sabia disso. Por isso, ele apresenta um caminho substituto. Ele diz, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Isso revela para nós, queridos, um processo espiritual, composto por oração, súplica e gratidão. Oração é abrir nossos corações e reconhecermos a nossa dependência em relação a Deus. Súplicas, apresentar as necessidades de forma específica frente a Deus. E gratidão é alinhar o nosso coração à fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, queridos, a cada um de nós. Se estamos de pé aqui, é porque Ele tem nos sustentado. Esse último ponto, queridos, gratidão, ele é um ponto poderoso. A gratidão, ela quebra o ciclo da ansiedade,
porque tira o foco daquilo que nos falta para aquilo que Deus já fez. Olha que interessante. Então vem a promessa que diz: a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A palavra guardará traz uma ideia de proteção militar, como um soldado vigiando uma cidade. Ou seja, a paz de Deus, ela não é apenas um sentimento que nós temos, não é apenas um sentimento que nós carregamos em nós. Ela atua como uma barreira espiritual, protegendo o nosso interior. Protegendo do que? Talvez você se pergunte. Protegendo contra invasores como o medo, a angústia, os pensamentos destrutivos que assolam a nossa mente. E essa paz, queridos, ela atua em duas áreas. Essas duas áreas são o coração e a mente. Essa paz atua no nosso coração, ou seja, nas nossas emoções, e atua na nossa mente, ou seja, nos nossos pensamentos. Porque Deus sabe, queridos, que a ansiedade, ela atinge exatamente esses dois lugares, o coração e a mente. E outro ponto profundo, queridos, é que essa paz, ela está em Cristo Jesus. Isso significa que ela não é produzida por técnicas, mas sim por um relacionamento que nós construímos com Cristo. Não é a ausência do problema, é a presença de Deus na nossa vida. Além disso, existe um princípio prático aqui. O que nós não entregamos a Deus, nós tendemos a querer controlar, não é verdade? Nós queremos ter autonomia para tomar decisões, a agirmos a nossa maneira. E agora aquilo que eu tento controlar sem poder, aquilo gera ansiedade. Então por isso muitas pessoas elas vivem hoje sobrecarregadas. Não porque elas têm problemas, porque todos nós enfrentamos problemas, mas sim porque elas estão tentando carregar sozinhas aquilo que elas deveriam entregar, confiar nas mãos de Deus. E mais, a ansiedade, ela tem uma tendência de projetar cenários que ainda nem aconteceram. Ela antecipa dores, ela cria preocupações e ela rouba a nossa paz hoje. Mas Deus, Ele trabalha no agora, aprenda isso. A graça dele, ela é liberada para o dia de hoje. Jesus, ele reforça isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, quando ele diz, ao dizer que cada dia já tem o seu próprio mal. Ou seja, tentar viver o amanhã hoje é assumir um peso que Deus ele ainda não liberou para nós. Por fim, liderar com ansiedade à luz da palavra não significa nunca mais se sentir preocupado. Significa, na verdade, não permitir que ela governe a sua vida. É aprender todos os dias a identificar os pensamentos ansiosos e a substituí-los pela palavra de Deus. É entregar a Deus de forma consciente e, além disso, confiar. Mesmo sem ver tudo resolvido, tudo solucionado, você confia no agir de Deus. E quando isso se torna prática constante, algo começa a mudar em nossas vidas. Nossa mente desacelera, nosso coração se acalma e a paz de Deus, ele começa a governar nossas vidas. Porque no final, queridos, a vitória sobre a ansiedade, ela não está em ter o controle sobre tudo. Ela está em confiar naquele que controla todas as coisas. Um exemplo forte está em Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 34, quando ele diz, não vos inquieteis com o dia do amanhã. Jesus, queridos, ele nos ensina que a ansiedade nasce quando nós tentamos viver vários dias ao mesmo tempo. Deus,
Ele nos dá graça para vivermos o hoje. Quando nós tentamos carregar o amanhã, o peso ele se torna insuportável em nossas vidas. Por isso, para lidarmos com a ansiedade à luz da palavra de Deus, nós devemos transformar a preocupação em uma oração imediatamente. Nós devemos falar com Deus de forma específica sobre aquilo que nos aflige. Em segundo lugar, nós devemos praticar a gratidão. Isso muda a nossa perspectiva. É importante a gente evitar alimentar nossa mente, os nossos pensamentos, com coisas negativas. Além disso, queridos, é importante que nós foquemos no hoje. Lute contra o leão de hoje, o amanhã fica para amanhã. Viva um dia de cada vez. Não se sobrecarregue com pensamentos acerca do que vai acontecer mais adiante. E por último, declare a palavra de Deus na sua mente. A ansiedade, queridos, se combate com posicionamento espiritual diário. Amém? Convido você a juntamente comigo orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que neste momento nos posicionamos diante da Tua presença, pedindo a Ti, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor visite cada um de nós. Senhor, nós reconhecemos que nós temos sido reféns de tantos pensamentos, de tantas preocupações. Temos carregado pesos, Pai, que muitas vezes nós não precisamos carregar. Senhor, muitos pensamentos acelerados, muitas preocupações, medos, tudo isso tenta dominar nossas mentes, Senhor. Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento, nós escolhemos obedecer a Tua palavra. Senhor, nós rejeitamos a ansiedade de nossas vidas e nós decidimos entregar tudo nas Tuas mãos. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor tire de nós o peso de tentar controlar, Senhor, tudo aquilo que não está no nosso alcance. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor quebra, Pai, de nossas vidas o ciclo dos pensamentos negativos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, quebra de nossas vidas toda inquietação e toda opressão emocional, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós Te pedimos, Papai querido, Papai amado, derrama agora, Senhor, sobre nós a Tua paz, uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Senhor, guarda nossos corações, guarda nossas mentes, guarda, Senhor, as nossas emoções. Deus, que nós não sejamos dominados pelos medos acerca do dia do amanhã. Pai, que nós possamos ser sustentados pela Tua graça disponibilizada para nós para o dia de hoje. Senhor, nos ensine a confiar mais em Ti, a descansar mais em Ti e a dependermos totalmente de Ti. Nós declaramos, Senhor, que nossa mente está alinhada com a Tua presença, Senhor, e que a Tua paz governe o nosso interior. É o que nós Te pedimos humildemente neste momento de oração, e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.